Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro, nós estamos com um alimento diário dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, de fato Deus ele tem nos chamado, Ele quer que a gente esteja com o ouvido bem aberto para ouvir a sua voz. E precisa aprender a discernir, né, o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, o inimigo quer nos enganar, mas para isso também ele tem usado pessoas para isso, né? Mas Deus também está nos alertando, Senhor Jesus, né, fazendo que a gente desperte o Espírito, né, para que a gente tome cuidado com a nossa conduta, Senhor Jesus. A nossa conduta não só diante de Deus, mas também diante dos homens e também uma conduta diante do inimigo, Senhor Jesus, para que ele veja que não há brechas, Senhor Jesus, que não há do que nos acusar, porque nós vamos estar sempre voltando na presença de Deus, Senhor Jesus, que realmente a palavra de Deus, a sua presença, seja sempre o nosso alvo, né? O nosso alvo seja sempre agradar ao Senhor, ter um viver diante dele, guardado debaixo da sua direção, da sua palavra, da sua vontade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê, né, um espírito de sabedoria e de revelação e nos dê também um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 13, do versículo 14 ao 16. Ó Senhor Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Ó Senhor Jesus. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Ó Senhor Jesus. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados
a nenhum de vós, ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: um viver impactante e inspirador. Ó Senhor Jesus. Temos visto como a conduta de Paulo entre os tessalonicenses foi impactante. Atentemos ao que ele disse. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Esse versículo é muito humano e muito doce. A tradução literal para enviados é apóstolos. E como tal, Paulo tinha direitos sobre aquela igreja, de modo a dela exigir sua manutenção. Com base na autoridade apostólica que tinha, Paulo poderia impor aos tessalonicenses o peso de sua manutenção. Ele continua: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. No entanto, em vez de se fazer pesado aos irmãos, Paulo trabalhou com as próprias mãos, noite e dia, para não viver à custa de ninguém. Mesmo trabalhando e labutando, ele conseguiu pregar o Evangelho. Que exemplo excelente! Ó Senhor Jesus! Paulo também falou sobre os direitos que possuía por ser apóstolo. Quando esteve em Corinto, Paulo trabalhou com as próprias mãos, humilhou-se e abriu mão de sua posição de dignidade para servir, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Nosso Senhor não reivindicou sua posição, antes até mesmo lavou os pés de seus discípulos, e é com essa humildade que nós também devemos servir. Em vez de usar do direito de impor coisas sobre os tessalonicenses, Paulo se comparou a uma mãe que acalenta os filhos e deles cuida com carinho. Foi assim que Paulo se relacionou com a igreja em Tessalônica. É dessa forma carinhosa que devemos lidar com os irmãos, como nos foi ensinado por Paulo com o seu exemplo. Ó Senhor Jesus! Paulo não apenas pregou o evangelho aos tessalonicenses, mas lhes deu a própria vida. Note que vida aqui é vida da alma, psique em grego. E isso envolve sacrifício, desdobramento, desprendimento. Paulo não enfatizou atos milagrosos como cura, expulsão de demônios ou outras formas de demonstração de poder, mas apresentou seu testemunho de uma vida cristã normal, que inclui fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus! O apóstolo trabalhou muito e nunca quis ser pesado a ninguém, pelo que chegou a trabalhar noite e dia. Quanta disposição ele tinha! Mesmo envolvido em seus afazeres diários, jamais deixou de pregar o Evangelho e dar testemunho do que o Evangelho havia feito em sua vida. O trabalho nunca foi um impedimento ao exercício de seu ministério. Mesmo sendo apóstolo, separado para realizar a obra de Deus, Paulo tinha por profissão confeccionar tendas e por onde passava, trabalhava, mas principalmente pregava o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Veja como era a sua vida, por suas próprias palavras, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Ele sempre buscou trabalhar para não se fazer pesado a ninguém, embora os irmãos de Filipos se tivessem associado a seu apostolado e o suprido em algumas ocasiões. Paulo nunca esteve interessado nos benefícios de ser apóstolo. Antes, sua atitude sempre foi a de doar-se. Esse foi seu testemunho entre os tessalonicenses e foi isso que causou impacto. Ó Senhor Jesus! Por fim, ainda sobre sua conduta entre os tessalonicenses, Paulo escreveu: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. A conduta piedosa é para com Deus, a conduta justa é para com os homens, e a conduta irrepreensível é para com Deus, para com os homens e também para com Satanás, a fim de que este
não tenha motivo de nos repreender ou acusar. No início do versículo 11 ele reforça: e sabeis ainda de que maneira. A conduta do apóstolo Paulo deve inspirar-nos a buscar o mesmo tipo de viver piedoso, justo e irrepreensível. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele mostrou, né, o que significa, perguntou aqui, né, o que significa na prática uma vida piedosa, justa e irrepreensível. Senhor Jesus, é viver no Espírito, né, viver diante de Deus, procurar expressar Deus, buscar e viver, né, a vontade de Deus. Senhor Jesus, não impondo nada para os irmãos, mas realmente indo diante dele, né, indo diante do Senhor, diante das pessoas ali, sempre pregando o Evangelho. Paulo, né, não deixou que seu trabalho, né, o afadigasse a ponto de deixar o Evangelho de lado, mas não, sempre pregou o Evangelho, mesmo trabalhando, se doando, se entregando aos irmãos, cheio de disposição. E assim, por isso que ele impactou, as pessoas viam que ele estava ali se doando totalmente. Era alguém que se entregava, não fazia corpo mole, né, não usava do direito que tinha. Senhor Jesus, para pedir algo para os irmãos: olha, hoje eu fiquei pregando muito evangelho, não deu para trabalhar, então dá para você me dar alguma coisa e tal. Não, ele estava sempre ali, né, trabalhando e pregando. Senhor Jesus, dando testemunho, vivendo, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse que a gente precisa hoje, né, esse viver de amor, né, viver de amor, né, amar é se doar. Então o amor tem a ver com doação. Por isso a gente viu o exemplo de Paulo, viu o exemplo de Jesus também, que sempre se entregou, sempre se esvaziou, abandonou sua posição, Senhor Jesus, e veio, né, para nos servir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nosso problema muitas vezes é que a gente acha que a gente tem alguma coisa, né? E aí a gente não quer abandonar, né, isso, né, por causa das coisas de Deus. Você está mostrando para nós, né, que e eu estou sempre falando aqui, né, que a gente, no nosso trabalho, a gente tem que estar ali pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho não é deixar de trabalhar. Não é você abandonar seu serviço de lado e falar: agora eu tenho que ir lá pregar o Evangelho. Não, é dar um testemunho. Senhor Jesus, é ser aqueles que as pessoas olham e veem algo diferente. Foi isso que aconteceu com Paulo. Senhor Jesus, né? A gente vê ali, né, Paulo fazia tendas. Senhor Jesus, e ele vendia essas tendas. E às vezes, né, realmente você vai vender algo ali, você vai negociar com a pessoa. Ó Senhor Jesus, você ouve grosseria, você ouve um monte de coisa, mas as pessoas estavam olhando e vendo o procedimento dele. Mesmo diante das coisas, né, ele não deixava de pregar o Evangelho, não deixava de ser uma pessoa correta, como mostrou, né, um viver piedoso, justo e irrepreensível. A piedade é para Deus. A gente viu no dia de ontem, alguns têm um ar de piedade, um ar espiritual para enganar outros. Você falou, não tente tentar parecer espiritual. Você quer ser espiritual? Seja espiritual diante de Deus. Viva no Espírito, diante de Deus. Não é para os outros te considerarem espiritual, mas é para você realmente estar no Espírito, para que Deus possa realmente ter comunhão com você, para que Ele possa se confiar a você. Ó Senhor Jesus. Aí falou, uma conduta justa é para com os homens. Né? Com os homens a gente precisa ser justo. O que é ser justo? É cumprir a vontade de Deus, né? Sempre procurando agradar a Deus, né? Como a gente já viu aqui, né? Nossa direção não é agradar a homens, mas é realmente agradar a Deus, é a Deus que nós estamos servindo. Mas a gente também não vai fazer de qualquer jeito para a gente não ofender, né, as pessoas, né? Pelo menos não levianamente. Alguns vão se ofender porque você está vivendo diante de Deus, né? É aquele tipo de sofrimento que não é pelo aquilo que você faz, mas é um sofrimento pelo Evangelho, é diferente. Ó Senhor Jesus. E uma conduta irrepreensível, aí sim, você tem que ser irrepreensível diante de Deus, diante dos homens e até mesmo diante do inimigo. Se você só viver de palavra, você pode até parecer alguma coisa diante dos homens, mas diante de Deus ele sabe a verdade. E o inimigo também não vai se preocupar, porque se você está vivendo só de aparência, aparência não traz poder nenhum. Por isso que mostrou Paulo, ele não estava enfatizando coisas milagrosas, curas, expulsão de demônios, sinais. Ele estava mostrando que o poder estava no seu testemunho. Uma vida cristã normal, né, que estava ali baseada no tripé, da fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus. Esse que precisa ver. Esse tipo de viver agrada a Deus. Você está irrepreensível diante de Deus. Senhor Jesus. Né? O homem que vive diante de Deus, que está procurando a vontade de Deus, ele vai olhar e vai ver a sua conduta. Né? Aquele que não quer nada com Deus vai sempre procurar alguma coisa para te reprovar, não tem jeito.
Ó Senhor Jesus. Né? E diante do inimigo, o inimigo, se ele achar que você está vivendo de aparência e for tentar fazer alguma coisa, você simplesmente com o poder do seu testemunho, você subjuga o inimigo. Né? A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa fazer nada. Aqueles que se levantam contra as coisas de Deus, né? O próprio testemunho, né? A própria glória de Deus afugenta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como o irmão mostrou para nós no resumo, né? Que na sexta-feira são 4 itens. 4 pontos que a gente tem que prestar atenção, né? Primeiro é não impor aos irmãos o peso da nossa manutenção. Senhor Jesus. Né? Nós precisamos entesourar, os pais entesouram para os filhos. A gente precisa estar sempre disposto, né? a servir os irmãos. Né? E a gente vai servir do nosso bolso. Né? Gasta o nosso carro, faz manutenção. Né? Senhor Jesus, bota gasolina, vai para cá, vai para lá, busca, leva. Senhor Jesus. Né? A gente dizima, né? Não estamos para receber benefício de ninguém, mas a gente está trabalhando com as próprias mãos para poder servir e ofertar para os irmãos. Né? Mesmo sendo irmão de frente da igreja ali e tal, né? A gente está se dando, se doando pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. O segundo ponto é ter uma conduta, né? Que a gente viu aqui, né? Piedosa, justa e irrepreensível. Né? Um testemunho para Deus, para os homens e também para o inimigo. Você pode até ali enganar os homens ali, né? Se você estiver vivendo de aparência. Mas o inimigo você não engana. O inimigo vem e faz um alvoroço, né? A gente precisa realmente ter esse testemunho, um testemunho que a gente afugenta o inimigo. Né? A gente está sempre indo diante de Deus e o inimigo ele foge. Ó Senhor Jesus. O terceiro item é que a gente ser uma mãe. Né? Às vezes a gente fica esperando, não, as irmãs vão ser mães e a gente vai agir como pai. Não, ele fala que todos nós precisamos ser pai e mãe. Tanto os irmãos como as irmãs. Tem que ser uma mãe que acalenta, né? Que dá a própria vida, que se entrega. Se acalentar é pegar no colo. Né? É cuidar dos irmãos mesmo, pegar no colo, levar para cá, levar para lá. Ó Senhor Jesus. Né? Levar diante da palavra de Deus, dar comida na boca. Ó Senhor, ver qual a necessidade, é cuidar mesmo em tudo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? E o quarto item é ser um pai. Né? Ser um pai que encoraja, que corrige, que exorta, né? Mas sempre com amor, com carinho. Né? Senhor Jesus, sempre com discernimento no espírito. Não adianta se você vai corrigir uma pessoa e ela não está no espírito. Senhor Jesus. Você precisa levá-la, conduzi-la, né, à presença de Deus. Senhor Jesus. E aí sim, né, você levar a palavra de maneira adequada. Senhor Jesus. É igual aqui, como já falei várias vezes aqui, eu estou no canal aqui, né, eu estou diante da câmera. Mas quem está me assistindo, né, eu estou diante da pessoa. Mas o que eu procuro sempre fazer aqui? Né? Estar diante de Deus. Para que o Senhor transmita aquilo que Ele deseja. Não tem como eu saber como é que está a condição da pessoa, né, a condição de cada um do outro lado da câmera, né, Senhor Jesus. Por isso eu procuro sempre fazer tudo no Espírito. Então eu preparo tudo aqui, vou diante de Deus, oro, anoto e tal, mas eu dou liberdade para o Senhor falar aquilo que Ele quer, me conduzir aqui, Senhor Jesus. Às vezes alguns irmãos olham e falam, poxa irmão, o tema de hoje é isso, isso e isso, mas você quando foi compartilhar, você falou outra coisa, não tinha nada a ver com o tema. Ó Senhor Jesus. Amado, eu falei o que Deus precisou que eu falasse. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso, né, que o intuito aqui é pregar o Evangelho. É levar o Evangelho tal qual ele é. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Deus nos confiou algo, Senhor Jesus. A gente precisa crer, né, que os irmãos vão estar no Espírito e vão perceber, né, que vão poder assistir 2 vezes, 3 vezes, vão poder anotar, vão poder pausar o vídeo, ir diante de Deus, orar. Senhor Jesus, o intuito aqui é ajudar os irmãos a desfrutar da palavra, a dar base, né, Senhor Jesus. Muitas coisas que os irmãos estão falando aqui também estão crendo que os irmãos já têm uma base bíblica. Como da mesma forma, eu estou falando, crendo que os irmãos vão estar exercitando o Espírito e que conhecem vários aspectos da Bíblia para poder tocar nessa palavra de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, crendo, né, que olha, o Senhor está me direcionando em todas as coisas, eu vou obedecer a Ele. Ó Senhor Jesus. A gente está vivendo aqui, né, diante de Deus, diante do Evangelho. E como mostrou, né, mesmo que esteja trabalhando, fazendo várias coisas, a gente está se dedicando ao Senhor. Né? Eu não vivo aqui só para o canal, tem muitas outras responsabilidades, muitas outras coisas para fazer, tem trabalho, né? Tem agora bebezinho, né, criança pequena, né, tem que cuidar, tem que fazer um monte de coisa. E mesmo assim tem que achar tempo para desfrutar,
para ir diante do Senhor, para exercitar o Espírito, para que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? A gente está aqui, não estamos exigindo nada dos irmãos, procurando cuidar dos irmãos com carinho, né? Com dedicação, indo diante do Senhor. Eu sei que se eu for fiel ao Senhor, Ele vai conduzir a palavra necessária para realmente ajudar os irmãos, para levar os irmãos diante dEle. O intuito aqui é que os irmãos vão diante de Deus, né? Que toquem no coração de Deus, seja mais íntimo dEle. Ó Senhor Jesus, né? Como Paulo falou aqui, né? Podia ser pesado, podia exigir alguma coisa, mas não, tá ali sempre se entregando, né? Acariciando, pegando no colo, cuidando, se sacrificando, né? Senhor Jesus, sendo carinhoso com os irmãos. É isso que o Senhor está nos chamando. Por isso que falou aqui que essa vida que ele estava entregando era a vida psique. Ele não era uma vida da alma, uma vida independente de Deus, não, mas era a alma, né? Toda a sua vontade, emoção, né? Senhor Jesus, toda a mente focada na vontade de Deus, para entregar tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus te mostrou, sem desprendimento, sem conceito, mas se afadigando, né? Para levar o máximo possível de realidade para os irmãos. Ó Senhor Jesus, dando testemunho, né? Vivendo diante do Evangelho, né? Senhor Jesus, né? E tendo esse testemunho, esse viver cristão normal, que desenvolve, né, o tripé, né? Leva fé, leva amor, leva esperança. O Senhor, Ele quer trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus. E como mostrou aqui, né, Paulo, trabalhar nas coisas do dia a dia, né, ter um trabalho no dia a dia, não impedia ele de realizar a obra de Deus. Isso encoraja os irmãos também, né? Hoje, questão de pandemia, trabalhando em casa, ou seja, indo para a rua, ou seja, fazendo qualquer outra coisa, estudando, tal e tal, a gente precisa se dedicar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos permite tudo. Então a gente precisa ir diante dEle, né? O trabalho não pode ser impedimento para a gente ter um viver adequado diante de Deus, né? A gente precisa orar mais, olhar como é que está o nosso viver, né? Tá sempre indo diante do Senhor, sempre se doando, né, ao Senhor, às pessoas, né? Foi isso que Cristo fez, né? Mesmo sendo ali o mestre, né? Mostrou ali que o discípulo não é maior do que o seu Senhor, né? O servo não é maior do que o seu Senhor. Ó Senhor Jesus, ele estava ali para honrar aquele que o enviou. E da mesma forma, né? Então ele abandonou, né, toda a sua posição no céu. Paulo deixou toda a sua dignidade de lado. Senhor Jesus, como a gente leu lá em 1 Coríntios 9, né? Ele falou, olha, a gente tem direito de comer e beber, né? Então a gente precisa também, né, de dinheiro para comer e beber. Mas como a gente viu ontem, né, mostrando a questão de dinheiro, de ganância, né, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A Bíblia não fala da questão do dinheiro, se fala do amor ao dinheiro, se é a raiz de todos os males. Como que é o seu relacionamento com o dinheiro? Né? Jesus andava com os discípulos e recebia ofertas, né? Essas ofertas ficavam na mão de Judas, e ali Judas é que tinha que administrar. Se administrava de maneira fiel ou não, aí já é outra questão. Mas o Senhor também tinha, né, para cuidar das pessoas de maneira adequada, né? Paulo também, ele trabalhava, recebia dinheiro para se manter, para ninguém ter que manter ele, né? Ele ter que dormir na casa dos outros, ter que comer, beber, mas ele se mantinha. E hoje da mesma forma, hoje a gente vê, por exemplo, né, o YouTube, né, temos aí internet, temos um monte de coisa que pode ser terrível, mas eu também posso usar disso de maneira boa, né? Então, hoje também a gente trabalha, a gente vive, né, tem que ter dinheiro para fazer as coisas, né, não tem jeito, mas hoje a gente se utiliza disso, mas da maneira correta. A questão, né, Paulo tinha, né, o mundo estava voltado em questão de dinheiro, ele usava o dinheiro, mas para quê? Para pregar o Evangelho, para se manter. Hoje a gente tem internet, YouTube, isso e aquilo, mas a gente vai usar isso para quê? Para se distrair? Para ficar achando que a esperança nossa está no entretenimento, isso e naquilo? Não, a gente vai usar isso de forma positiva. Então, não é as questões que estão à nossa volta, mas como é que a gente usa isso. Paulo, ele usava todas as questões ao seu redor em seu favor, como eu falei, né? Eu podia estar ali vendendo, e aí os outros trataram ele mal, isso e aquilo, e ele está ali, de repente, pregando o Evangelho para alguém, e a pessoa via nele um testemunho. Ó Senhor Jesus, via que ele estava expressando amor, estava vivendo diante de Deus, por isso que a conduta dele teve impacto, né? Ele tinha uma conduta, um comportamento, um viver. Isso impactou os irmãos, né? Que ele não estava só falando, mas ele estava vivendo aquilo que ele pregava. Ó Senhor Jesus, por isso que muitas e muitas vezes
A Bíblia fala que muitas vezes ele teve que apresentar o seu testemunho. Ó Senhor Jesus. Né? Ele teve que apresentar o seu viver diante de Deus, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que estava impactando a vida dele e estava impactando outros, porque ele estava trazendo isso para a vida dele de maneira prática. Não estava só falando. É isso que o Senhor quer de nós. Né? Não ser pesado a outros, não impor coisa para os outros, mas a gente ser modelo vivendo diante de Deus, exercitando o Espírito, valorizando e invocar o nome do Senhor, valorizando a palavra, né? Buscando a palavra de maneira pura, purificar nosso coração, né? Tratar sempre conosco, nunca querer mudar o outro, mas sempre querer mudar a si mesmo, estar pronto ali para expressar Deus, e é isso que vai impactar e vai transformar outros. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.